Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão. Bom, mais uma vez eu lembro vocês que vocês podem me acompanhar em todas as redes sociais. Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, etc, etc. O programa passa ao mesmo tempo na TV, que você está acostumado a assistir, e ao mesmo tempo no Facebook também. Então você hoje não tem motivos para não ficar bem informado. É só assistir o programa ou pela internet ou pela parabólica, como você quiser. Bom, vocês sabem que tem alguns assuntos que eu trato aqui, mesmo sem ser, digamos, de economia pura. Outro dia eu conversei aqui com um jornalista que também trabalha na Citos BR, que é a associação do pessoal da Laranja lá, que é o Ibiapaba Neto, porque ele lançou um livro falando de a relação entre empresa e imprensa, que é uma coisa que daria para gravar uma série de programas, né? Porque é uma relação complexa. Hoje o assunto também é jornalístico, que vai ter um grande evento aqui em São Paulo, promovido em português é Federação Internacional de Jornalistas de Agricultura, uma coisa assim. Em inglês é International Federation of Agriculture Journalists, imagino eu. E tem um colega meu de longa data, um amigo meu, que está coordenando os trabalhos aqui entre o IFAGE, que é essa federação, e uma rede que nós temos aqui, rede agro de jornalistas, ou rede de jornalistas do setor. Trata-se do Luiz Henrique Pitombo. O Luiz Henrique Pitombo não apenas tem quase 2 metros de altura, ele é grande, né? Como ele também é um grande jornalista, um grande fotógrafo, grande caráter, enfim, é um cara cheio de qualidades, Luiz Henrique Pitombo, que vai contar para a gente como é que começou essa história toda desse congresso que vai acontecer. Ele vai dar a data, mas acho que é 8 de abril. Pitombo, um prazer te receber, muito obrigado. Leio suas reportagens sempre no Balde Branco, DBO, Muito e obrigado. gosto dos seus textos. Muito obrigado. Conte-me para mim o que vamos ver aí. Então, antes de mais nada, boa tarde a todos. Muito obrigado, Rest, por ter convidado para dar essa oportunidade de a gente falar sobre a nossa atividade, sobre o jornalismo agropecuário, que tem uma importância fundamental em toda a cadeia. E agora estamos organizando este evento, que chama Encontro Internacional de Jornalistas Agrícolas. Como você já citou, é uma promoção da Federação Internacional de Jornalistas Agrícolas, que ocorrerá no dia 8 de abril, das 13 às 17 horas, na Avenida Nações Unidas. Eu já vou aproveitar e já vou dar a mensagem completa, na Avenida Nações Unidas, 18.001, né? Com inscrições gratuitas e transmissão também online para quem não puder estar lá. Enfim, e esse evento ele se iniciou através de contato do pessoal da própria federação comigo, porque veja bem, eu tinha uma participação, né, no site deles, do Facebook. No tempo moderno, a gente fuça e tal. E eu vivia dando meus pitecos lá nas discussões, participava de alguns eventos, porque eles têm uma conotação de unir os jornalistas, né, do mundo inteiro. Então, tinha lá postagens de africanos, da imprensa, jornalistas da África, da Austrália, da Nova Zelândia, da Europa, dos Estados Unidos, e eu ficava lá. E, em função desta atividade que eu tinha na rede, eles resolveram me procurar. Porque fato é que eles estão organizando, como parte das atividades desta entidade, eles promovem viagens pelos países que eles têm interesse de conhecer. Então, o Steve, que é o secretário-geral, que estará aqui no Brasil, e o Robert Owen, que é o presidente. Ele é canadense, jornalista e também professor universitário. Então, eu estou também muito curioso de ver o que ele
vai trazer da academia, vamos dizer assim, além da experiência dele enquanto jornalista, o que ele vai trazer da academia de informação. E então, eles entraram em contato comigo, eles estão organizando essa viagem para o Brasil, eles vão passar uma semana aqui, e depois conhecendo fazendas, produção de cana, e depois eles estariam aqui em São Paulo. E o Robert perguntou, Pitombo, o que você acha? Você acha que nós teríamos condições de promover um evento aí para discutir a organização de jornalistas, o momento do setor? Eu falei, olha, eu vou consultar, eu aqui não posso fazer nada, mas eu tenho contato com a Rede Brasil de Jornalistas Agro, que foi essa rede brasileira que nós fundamos em 2013. E eu falei, vamos nessa. Aí eu fiz um contato, publiquei lá, e aí, moçada, o que vocês acham? Aí a recepção foi muito boa dentro da rede, então nós começamos a partir daí a desenvolver. Você entende? Então está sendo o IFAG, que está trazendo esses jornalistas, nós temos do Canadá, Estados Unidos, Argentina, Finlândia, vai ter um brasileiro também que vai comentar, que vai falar sobre a nossa realidade. Então, este evento tem a realização deles, a colaboração de membros da rede. Eu não posso nem falar rede, nome da rede, porque nós não temos ainda uma estrutura legal, organizada. São membros da rede e contamos com o patrocínio que foi levantado por eles, das empresas Sigenta e Cobb, né? Então, nós estamos nesse momento. Quer ver aquele selinho? Ele disse que está pronto lá para mostrar. Quer que ponha no ar o selinho? Olha lá. O convite. Está ótimo. Então, continua falando. Vai ser dia 8 depois do almoço. Depois do almoço, as inscrições são gratuitas. Tem um endereço que você me deu aqui para inscrição, não é? O endereço para inscrição é uma plataforma online. Quer que eu fale aqui? Por favor. Bom, é www, não precisa pôr https, é www.simpla, com Y, sympla.com.br. Depois a gente vai pôr aí para você acompanhar e eu falarei outras coisas. E aí você, nesta plataforma, posso complementar? Pode, nesta plataforma, você vai lá no espaço de busca e coloca Encontro Internacional de Jornalistas Agrícolas. Aí ele te remete para o link e você faz tranquilamente sua inscrição, não custa nada, mas é só para a gente ter um controle de fluxo de pessoas. Isso. E vai ter o quê? Começa a que horas? Às 13 horas? É às 13 horas. Então, a programação está praticamente fechada. Então, nós vamos ter uma abertura com apresentações protocolares e tal, e depois os jornalistas vão expor a sua vivência, a sua experiência, procurando responder algumas perguntas. Como a mídia, as novas mídias têm afetado o desempenho da nossa profissão, do jornalista, particularmente dos agropecuaristas, jornalistas agropecuaristas. Depois, o mercado de trabalho, o mercado editorial. E a gente está procurando fazer isto, é minha intenção, que se tenha uma visão, vamos dizer, crítica, né? Não é um oba-oba de deslumbramento, que afinal a gente sabe que as novas mídias, tudo isso é fantástico, é maravilhoso, mas é uma faca de dois gumes. Ou você sabe aproveitar, ou você não sabe aproveitar. Então, nós queremos discutir isso de um ponto de vista dos jornalistas. Então, vai ter um primeiro bloco, com 3 jornalistas falando, um intervalo, um coffee break, depois outro bloco. No final, nós teremos espaço para discussões, todo mundo levantando, falando. Estamos providenciando tradução, evidente. Okay. Eu ia te perguntar, nós vamos para o primeiro intervalo já, tá bom? Intervalinho. Gente, eu converso com o Luiz Henrique Pitombo, jornalista e fotógrafo, está falando sobre um evento internacional, Encontro Internacional de Jornalistas Agrícolas, que ocorrerá dia 8 de abril, gratuito, e você pode se inscrever na plataforma aqui, www.simpla, com Y, impla.com.br.
Nós voltamos já já, é rapidinho, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Ao meu lado, Luiz Henrique Pitombo, jornalista e fotógrafo, que está coordenando o Encontro Internacional de Jornalistas Agrícolas, que ocorrerá aqui em São Paulo. Quando ele fala Avenida Nações Unidas 18.001, Nações Unidas é a Marginal. Essa é de Pinheiros, se eu não me engano. Não é isso? É do lado do Hotel Transamérica, para dar um Tá, ponto tem de uma referência. ponte ali, é fácil. Bem, e nós estamos falando disso e eu diria assim, jornalismo e novas mídias e tal. Mas, gozado, é curioso que o Piton está me dizendo aí que houve um grande interesse por parte de gente querendo gastar dinheiro com jornalistas. É verdade isso, Piton? Exatamente. Foi uma grata surpresa, não só a adesão dos colegas, né? Porque a gente sabe, discutir, às vezes, questões de organização, questões do profissional, às vezes não atrai. Então, foi duas coisas que chamaram a atenção, inclusive, dos colegas da IFAGE. A receptividade que teve, formamos um grupo de apoio voluntário de membros da rede, que nós estamos com 20 pessoas colaborando no que é possível, no que não foi coberto pelo patrocínio, mas também de empresas, né? Nós começamos a divulgar o evento e várias empresas, entidades, associações se dispuseram a colaborar conosco. Isso é muito interessante, embora a cota, vamos chamar assim, já estivesse bem completa pelos demais patrocinadores, mas isso simboliza, sinaliza que os jornalistas agrícolas podem aproveitar melhor esta situação, por exemplo, em organizar num futuro, dependendo, um encontro brasileiro para nós discutirmos. Nós vemos as dificuldades comuns, os problemas comuns, entende? Porque existem, e a gente melhorar o trabalho. O intuito é melhorar o trabalho, melhorar a qualidade de informação e melhorar o intercâmbio de trocas. Porque quando o Robert Owen, na nossa primeira conversa já pela internet, ele no Canadá, o Steve, que é o secretário-geral nos Estados Unidos, e eu no Brasil. Foi até curioso, porque foi no começo do ano, onde eles estavam passando temperaturas de sensação térmica de menos 30 graus, e eu estava aqui em São Paulo, de bermuda, passando o janeiro mais quente dos últimos 36 anos. E ele falou, tal, então foi curioso. Então, nessa primeira contato, foi gozar, nós brincamos isso, eu estou congelando, e eu aqui estou derretendo. Enfim, essa coisa bonita do congraçamento entre os povos, eu sou um pouco idealista. Mas então, o que aconteceu? Eu falei para ele, Robert, eu acho muito legal. Vocês têm esse interesse de ter conhecimento, como é que nós estamos nos organizando, como é que está. Agora, eu, enquanto jornalista, enquanto brasileiro, eu tenho interesse muito de ampliar essa troca de informações e vice-versa, porque nós precisamos, dada a importância da agricultura do Brasil, a projeção que nós temos ao cumprir o desígnio que o pessoal chamava antigamente de celeiro do mundo, nós temos que ter uma comunicação muito boa com os jornalistas, ajudando. Por exemplo, o Steve precisava fazer uma matéria lá e ele falou, Pitombo, você conhece alguém que pode me dar uma informação sobre mercado, sobre isso, isso e aquilo? Eu, na hora, falei, por exemplo, o CEPEA, o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada da Exalc. Eles têm um belo site, tem bilíngue, tal. Então, nós precisamos, como eu falei para o Robert, mostrar o Brasil de uma maneira melhor, porque não adianta reclamar depois e falar, não, falou isso, falou aquilo. Então, vice-versa, ter esse intercâmbio de informações. E realmente nós passarmos a fazer parte desse contexto global. Não é só um exportador de commodities, de alimentos, mas também de maneiras de ser, de informações de qualidade. Né? Tem várias coisas, Piton. A primeira é o seguinte, não é, acho que você é mais moço que eu, mas, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar no jornalismo, a gente usava telex,
a gente usava foto internacional, era telefoto, uma coisa horrorosa, chegou uma foto toda borrada. Depois, quando vi inventar o fax, isso vai revolucionar o mundo. Eu nem tenho mais fax, ninguém mais tem fax. E-mail, também já bateram o e-mail para trás, agora é o WhatsApp. E por aí vai. Então, além dessa revolução tecnológica, que deve ser um tema que vai ser falado lá, hoje, por exemplo, todo mundo tem canal de TV na internet. Todo mundo escreve o que quiser lá, jornalista ou não jornalista. Claro, tem as fake news que você sabe. Mas além disso, quando você falou, você me deu ideia nessa coisa do global, da participação do Brasil. Acho que eu li alguma coisa de uma colega nossa, da Viviane Taguchi, dizendo que ela foi num evento e tal, e que ela falou de integração lavoura-pecuária, que os caras não tinham ideia do que era isso, que é uma tecnologia criada aqui no Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que você faz mais de uma safra, 2 até 3. Você acha que esse tipo de tema vai estar lá no encontro? Olha, na verdade, Resch, eu acredito que isso pode surgir sim. Mas não será, eu acho que deve surgir no sentido da falta de comunicação que impede de os jornalistas, o estrangeiro conheça. Não que nós chegamos a esses detalhes, né? Porque o intuito é falar mais sobre a nossa profissão, sobre o jornalismo, etc. Mas é reflexo, essa falta de contato que nós temos com o estrangeiro impede que a gente divulgue isso. Eu vi o que a Viviane falou. É inacreditável. Inclusive, nesta viagem que os colegas estão fazendo, esses estrangeiros, eu falei, não deixem de ver integração lavoura, pecuária e floresta. É um trabalho fantástico. Trabalho fantástico, diminui a pegada de carbono, aumenta a produtividade. Então, nós temos uma série de peculiaridades que, se a gente não mostrar isso bem, e nós temos dado, né? Nós temos informação muito diferente de antigamente, quando nós começamos, por exemplo, que nós não tínhamos uma Embrapa, nós não tínhamos. Hoje em dia, nós conseguimos construir, como nós sabemos, um conhecimento de agropecuária tropical que é ímpar. Tanto que vários países querem contatos com a gente e tudo mais, né? Tem até um contato interessante aí. Acho que é da Embrapa com a Nigéria. Sim. Nigéria quer produzir alimento, mais alimento. Sim. Agora, no que diz respeito a um setor que você conhece, por exemplo, tem alguma influência as chamadas novas mídias sociais com o fato, por exemplo, de que nós aqui no Brasil, isso são dados que eu não peguei em lugar nenhum, é de conhecimento. Nós tínhamos, por exemplo, quase uma dezena de revistas dedicadas à pecuária leiteira. Hoje parece que tem uma ou duas, não sei. Nós tínhamos cooperativas, tinham muitos jornais. Hoje diminuíram bastante. Isso é influência, na tua opinião, das mídias eletrônicas, não? Olha, veja bem, meu caro, isso com certeza vai surgir lá. Vocês respondem depois que eu tenho que pedir um intervalo. Gente, eu converso com o Luiz Henrique Pitombo, o assunto é jornalismo aqui, que é a minha praia. Estou preocupado aqui, vamos ver para onde que eu nado daqui para frente. Nós já voltamos até já. Ok, estamos de volta, o programa é Mercado Futuro, aqui do estúdio da B3, o entrevistado do jornalista Luiz Henrique Pitombo, que está organizando um evento que, pelo que ele está falando aqui, estou ficando cada vez mais animado. Acho que eu vou até me inscrever para ir no evento. Aliás, o Pitombo está fazendo uma eleição lá para escolher o palestrante brasileiro e para escolher um âncora, uma espécie de âncora lá. Eu não me candidatei, não usei fundo partidário algum, mas eu estou sendo... não sou do Partido Novo, mas estou concorrendo com o meu amigo da banda Terra Viva, para o canal Terra Viva, Tobias, né? Tobias e um colega de Campo Grande. Aliás, você está bem votado, hein? Estou bem votado? Está bem votado, meu caro. O Fabiano é do canal do Boi. O Fabiano, isso. O Fabiano está concorrendo comigo.
Fabiano, vê lá, hein? Eu não gastei um Não, tostão, hein? Entre amigos. Não é moda falar que não se gasta dinheiro em campanha, mas eu não gastei. Bom, houve uma redução generalizada, houve uma redução nas publicações. Então, Tem a ver com as redes aí? veja bem, o seguinte, eu acho que nós temos que dividir, na minha concepção, em duas coisas. Fatores que a gente poderia chamar conjunturais, que é dificuldade econômica, você citou cooperativas, má gestão de cooperativas, revistas que perdiam o foco do seu público, da sua maneira. E também aí nós não podemos desprezar a questão das novas mídias, as mídias digitais, que efetivamente tiveram impacto. Hoje em dia nós temos de revista de projeção nacional na área do leite, que é duas publicações, duas ou três mais fortes. Realmente houve um enxugamento. E o que curioso, um colega me ligou esses dias, ele falou, olha, Pitombo, eu não sei se eu vou poder estar no evento, mas eu queria te externar uma preocupação que eu espero que seja discutido lá, que é o seguinte, nós tivemos, quer por questões estruturais, quer por questões de conjuntura, dificuldade econômica ou das novas mídias, um fechamento de algumas publicações, boas publicações recentemente. E vem ocorrendo. Outra coisa que ele falou, olha, Pitombo, eu também estou preocupado, que é o seguinte, a sobrecarga de trabalho. As novas mídias, de certa forma, estão obrigando a uma sobrecarga no sentido de que os equipamentos melhoraram, os celulares melhoraram, então você é solicitado, evidente, que você, ao fazer uma cobertura, você faça uma filmagem por um blog, por um site. Então ele falou, Pitombo, eu estou preocupado com isso, as revistas estão fechando, nós temos uma sobrecarga de trabalho, enfim. Então existe esses dois aspectos, né? Vai ser muito interessante saber o que esse pessoal do Isto, Canadá, Estados Unidos... Isto, eu da também. Agora, eu estou intuindo o seguinte, meu caro, porque realmente eu tenho interesse, também é todos. Inclusive, eu conversei com alguns editores, não só jornalistas que estão no dia a dia, mas editores que são jornalistas que têm interesse em saber o que está rolando. Mesmo porque a sensação que eu estou tendo é que nós estamos assim alguns minutinhos atrás. Eu acho que eles já passaram algumas fases e nós estamos entrando nela. Não sei, pode ser que nós estejamos no mesmo par e passo que eles, com impacto. E é isso que nós vamos saber também, que nós estamos curiosos também. porque tem umas coisas que às vezes a gente não dá destaque. Eu estou aqui nesse programa, devo estar uns 2002 até 2019. 16, Parabéns, 17. Viu? Eu faço mais sucesso. Tinha um corretor de café que eu falei com ele ontem pelo Facebook. Ele me chamava de Ana Maria Braga do agronegócio. Então, mas agora tem coisas que não... Tem coisas que a gente não se dá conta. Quando eu comecei a escrever no agro, a gente fazia jornalismo de extensão rural. Depois não precisava mais. Quando eu comecei a falar de bolsa, aí já em televisão, em 1997, os produtores, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, me ligavam de manhã para saber quanto tinha fechado a Bolsa de Chicago. Soja, milho, café em Nova York e tal. Depois de um tempo, quando eu ligava para eles, às 7 da manhã, eles já sabiam. Porque mudou a tecnologia toda. Então, isso tudo eu não me dei conta naquela época. Mas essa revolução, ela já vem de um longo período. É isso? Não, Temos 3 minutos, só para você se programar. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, eu até andei fazendo uns cursos de reciclagem na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da USP, sobre novas mídias, tecnologias digitais, para dar uma atualizada e ver o que o pessoal estava conversando. Isso estudei junto com
com a moçada. Mas o que acontece? Esse processo que você falou, ele vem vindo, mas ele vem se acelerando. De contatos, tanto que os textos, o jornalismo hoje tem que ser mais analítico, não pode ser tão perecível, porque a rapidez como a informação corre anula. Então, os textos menores, analíticos, etc. Mas o que eu queria dizer é que nós estamos em processo ainda. E o que acontece? Nessas aulas, a gente discutia muito que é o seguinte, o meio do McLuhan Formoso, né? O meio é a mensagem, e o meio também é a maneira como você aprende a realidade. Então, as novas mídias estão mudando a maneira como nós entendemos o mundo, como nós vivemos o mundo e como nós produzimos o conhecimento. Você entende? Como foi a invenção da fotografia. Quando a fotografia surgiu, revolucionou, porque permitia, por exemplo, nos frames, congelar os frames, estudar o movimento das pessoas. Então, agora, com as novas mídias, por exemplo, você vê um texto, você olha para cá, olha para cá, olha para cá, na internet, você navega, então você não tem mais uma leitura linear das coisas, isso vai influenciar, e nós estamos meio numa fase de líquida, né? Como não é bem líquido, eu queria lembrar uma outra expressão, mas realmente é um processo, nós estamos vivendo ele está em andamento e ele vai ter um impacto grande. Eu diria até, exageradamente, uma revolução copernicana. Ou seja, naquela época, Copérnico mostrou que o centro do universo não era a Terra. Isso bagunçou tudo na época e foi uma evolução. Então, eu acredito que nós estamos andando alguma coisa assim. Nosso tempo acabou, Luiz Henrique Pitombo. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Você pode voltar, viu, um dia aí, se você quiser falar da pecuária leiteira. Gostaria. Eu adorei de entrevistar, eu só vou repetir aqui, ó. Jornalistas de todo o Brasil. E eu sei que eu tenho público jornalista, porque você vem aqui no meu programa, daqui a pouco vão te chamar lá em outras TVs, então é alguém que viu aqui que vai te chamar. Não tem nada de mal nisso. Não, isso é comum. É a pauta. Então, jornalistas de todo mundo, de todo o Brasil, pode se inscrever. Vai ter online, o cara vai poder ver pela internet. Depois a gente vai dar detalhe. www.simpla. O Simpla é S-Y-M de Maria, P de Paulo, L de lápis e A de amor. .com.br. Só um detalhe, a inscrição só é obrigatória para quem for querer, para aqueles que queiram estar presentes. Presencial, porque independente disso, qualquer lugar você vai ter o link para acessar e assistir os debates, tudo tranquilão, da sua casa, do seu celular, do seu tablet. Ok, Pitombo, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado por você ter vindo aqui. Você sai muito à vontade. Você já deu aula, não? Hein, Pitombo? Já saiu do ar? Não, ainda não. Eu dei aula? É. Não, nunca dei aula, mas eu venho do meu pai, todo mundo deu aula lá. Mas é que eu gosto de conversar, gosto de falar. Então tá bom, obrigado, até a próxima. Gente, até amanhã, todo dia tem programa Mercado Futuro. Até o próximo, tchau.